Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, propagando e convencendo. Vamos ao tema da aula, texto, então, e persuasão e habilidades do currículo. Professores, deem um print na tela. EF69LP05A e EF69LP05B. Eu sou a professora Andréia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre propaganda e as suas estratégias de convencimento, ok? Objetivos da nossa aula, então, serão identificar a estrutura de gêneros textuais do campo publicitário, reconhecer por meio de múltiplas linguagens o caráter persuasivo de textos do campo publicitário e outros textos multissemióticos. Planejar e elaborar textos multissemióticos. Então, no final da aula aí teremos uma proposta para vocês elaborarem um texto, ok? Então, vamos aí observando as dicas da aula, que aí no final vocês terão essa proposta de atividade, ok? Então, para iniciar, nós temos aí a nossa perguntinha refletindo, ok? Então, qual é a relação entre as palavras propaganda, publicidade, público-alvo e persuasão? Persuasão mesmo que convencimento, tá bom? Seja o mais específico possível. Então, o que você já ouviu no seu dia a dia, na escola, sobre essas palavras? Qual a relação que elas têm? O que vocês acreditam, tá? Então, 2 minutinhos para vocês responderem. Bom, vamos lá, Elaine. Primeiro, deixa eu mandar um beijo para o aluno Tiago Martins Rosa, da Escola Maria de Almeida. Aí eu não consegui falar o sobrenome aqui. Eu não sei se é Skledorn, se está escrito certo. É de Jundiaí. Um beijo para todos da escola e para o aluno. E também um beijo para minha colega que eu acabei de ver aqui, a Lourdes do Iracema. Beijo, Lourdes. Vamos lá, as respostas agora. O Pietro, da Proeliane, colocou, são anúncios que tentam chamar sua atenção. Vamos ver aqui. A Camila, da Pro Rosineide, colocou, venda de produtos. A aluna Fernanda, da Pro Odete, colocou, vendas. A Yasmin, da Pro Sandra, também colocou, vendas. A Ana Clara, da Pro Denise, colocou, vendas de um produto, ou ela quer dizer, de um trabalho.
o Iago e Pedro responderam o que é público-alvo, mas aí precisa pôr aqui pra gente. A Giovana também vendas de um produto. A Pronilza, vou colocar o da Pronilza. Convencer o consumidor a comprar. Vamos lá. Ok. No decorrer da aula, vamos ver um de cada, tá? Não vou dar spoiler agora. Mas já adiantando, não necessariamente está relacionado a vendas, né? Pode estar relacionado apenas a divulgar uma ideia, tá bom? A gente vai ver isso aos poucos, mas as respostas estão na linha certa, ok? Então, temos aí a definição de publicidade e propaganda. Vocês vão ver que a linha é bem tênue, né? Então, eles são a definição das duas é bem próxima, tá? Então, vamos lá. A publicidade tem o objetivo de divulgar ou vender um produto, um serviço ou uma ideia, então, que eu acabei de dizer, tá? Nem sempre é para vender um produto, pode ser uma ideia. Para atingir o objetivo, cria-se uma imagem favorável de uma empresa ou marca, utilizando argumentos para convencer o público, ou seja, os consumidores, quem irá consumir esse produto ou a ideia, das vantagens de se ter o que é divulgado. Muita atenção para o que vocês vão produzir depois lá no final, no Mão na Massa, que eu vou falar para vocês. Então, já temos aí algumas dicas. A propaganda, então, tem a ideia de propagar, né? Divulgar de forma ampla. Então, a propaganda pode ser institucional, ou seja, vamos ver aí um órgão do governo, né? Está fazendo uma campanha de divulgação, por exemplo, da vacina, né? Então, está divulgando aí a ideia, tentando convencer as pessoas. Então, pode ser institucional, social ou política e nem sempre está diretamente relacionada à venda de um produto, tá? Muitas das vezes também tem a finalidade de apenas propagar uma ideia, uma informação, promover uma causa. Então, por exemplo, aí no Natal, né? Então, a gente quer distribuir brinquedos para os menos favorecidos, alimentação, está relacionado a tudo isso. Reunir pessoas com as mesmas ideologias, ou seja, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Para isso, emprega-se argumentos a fim de persuadir. De novo, persuadir é convencer. Anotem aí, em algum espaço do caderno de vocês, o que essa palavrinha significa, tá bom? Quer complementar alguma coisa, Andréia? Eu acho que só que essa questão do persuadir, do convencer, é fazer com que o outro mude de ideia ou de comportamento. Isso, né? De fato. Muito bem. Vamos lá, então. E o público-alvo, vezes essa persuasão, vezes essa estratégia de convencimento, né? Então, pessoas, cidadãos, são levados a abraçar, a receber uma opinião, a aceitar, assim como a Andréia acabou de dizer, uma ideia e agir em conformidade com ela. Então, as estratégias, as palavras que serão utilizadas, as imagens, as músicas. Pensa aí no shopping, né? Quando é final de ano, principalmente, ou outra data comemorativa, né? As músicas que são colocadas ali. Até as cores influenciam, né? Restaurantes também, tudo isso vai influenciar nos nossos sentidos, tá? Público-alvo. É o grupo de pessoas a quem se destina a informação, como jovens, adultos, médicos, filhos ou público no geral. Então, tá voltando tudo que nós já comentamos até agora. Então, a partir do meu público, se é um público mais jovem, eu tenho que utilizar uma linguagem para atingi-los, né? Então, vai estar tudo ali direcionado a esse público. As palavras, então a linguagem verbal, a não verbal. Então, como que eu posso trazer esse público para próximo do meu produto, da ideia, da mensagem que eu quero compartilhar? Aí nós temos aí algumas dicas de estratégias de convencimento. Então, como que isso vai sendo desenvolvido? Então, elas podem ser mais racionais, ou seja, está relacionado aí mais à razão, né? Então, são racionais e objetivas, apelam à razão ou à consciência. E a gente também tem algumas estratégias que estão mais relacionadas às emoções. Então, essa palavrinha aí também, ó, subjetivas, né? Anotem aí. Subjetivo é mais aquilo que eu penso. Então, vamos, por exemplo, amor, né? Então, eu posso ter uma visão de amor, a Andréia ter outra. É claro que tem sempre semelhanças, mas a partir daquilo que eu vivi, das minhas experiências, eu tenho uma determinada visão sobre o amor. Então, subjetivo é isso, é algo mais pessoal, tá bom?
Então, apelam à emoção, à sensibilidade da pessoa, motivando a ação desejada pelo anunciante. Então, eu vou mexer ali com as emoções e podemos mesclar também, tá? A gente pode apelar para a razão e para a emoção ao mesmo tempo, ok? Então, temos aí um cartaz. Esse cartaz está na apostila de vocês, lá na página 34, tá bom? Vamos analisá-lo aí. Então, observe o cartaz a partir do que vimos nos slides anteriores. Publicidade, propaganda, público-alvo, persuasão, tudo isso que comentamos até agora. Então, observe aí, ó, que esse cartaz está bem colorido, né? Então, olha como as cores são atraentes. Os animais, como os animais são apresentados? Eles estão saudáveis, estão alegres, estão tristonhos, né? De que modo que aparece? Observe aí também a linguagem verbal, né? Então, temos aí letras garrafais em destaque, né? Não deixe seu grande amigo morrer de raiva. A palavra raiva, além de estar em letras garrafais, está em vermelho também. Nós podemos já ir observando, né? Quais os sentidos que essa palavra raiva nos traz? Será que é raiva relacionada mais a sentimentos, né? Raiva à doença, o que que será? Tá bom? E embaixo nós temos aí mais um complemento, né? Durante o ano todo, você pode vacinar o teu animal gratuitamente. Então, temos aí uma informação que completa a anterior. Então, observem tudo isso daí. Eles comentaram alguma coisa, Andréia, sobre o cartaz? Não. Não. Tá, então, será que esse cartaz consegue mexer com as emoções, com a razão de quem está vendo? Será que ele vai conseguir atingir o objetivo? Acredito que muitos de vocês tenham aí um animalzinho em casa, ou vários, né? Ou mesmo quem não tem, né? Também é chamar atenção esse cartaz, tá? Então, vamos lá, continuando. Eu tenho aí 2 perguntinhas para vocês. Deem um print na tela, quem puder, que aí eu vou voltar no cartaz para vocês terem aí como responder, tá bom? Então, qual é a mensagem do cartaz? Né? Qual que é a mensagem central deste cartaz que acabamos de visualizar? Depois, quais elementos do cartaz fazem o público se interessar pela mensagem? Então, o que eles utilizaram ali que provavelmente vai intensificar, né, a leitura, né, ao recebimento dessa informação, ok? Vou dar aí 1 minutinho e meio para vocês responderem, tá bom? Vamos lá, Elaine. Bora. A Júlia da Provanessa colocou alerta à vacinação dos cachorrinhos, né? Tô dando para A. A Lohane da Pro Alexandra, divulgação de campanha de vacinação de pets. A Pro Yara colocou cuidar do pet. A Giovana colocou não deixar os animais com raiva. O Pro Rafael colocou para vacinar os animais contra a raiva. Felipe da Pro Georgia colocou doença. A segunda é quais os elementos do cartaz, né? Aí vamos lá, tinha uma aqui logo no começo.
Eu até marquei. A Maria Eduarda tinha colocado assim, da Pro Célia. Esse cartaz diz para vacinar seu cachorro para que ele fique saudável e não morda outras pessoas. E alguém já tinha colocado que eles estavam felizes, os cachorrinhos. Que acho que você também já tinha feito, né? Um comentário no começo. Deixa eu ir mais para o final agora, porque entraram vários. E, imagens de animais felizes e saudáveis. Deixa eu ver se tem mais. Aí a maioria está falando da vacinação. Alerta para a vacinação dos animais domésticos. Tá ótimo. Chamar a atenção dos donos para vacinar os cachorros. Pronto. Então, vamos lá. A mensagem do cartaz, né? Qual é? Pode pôr na tela para isso, por favor. Então, a mensagem do cartaz é um alerta para a vacinação dos animais domésticos. Observem que aqui não há venda de um produto, né? Tá? Retomando lá o que nós dizemos. Às vezes é apenas para conscientização, divulgar uma ideia, tá? E quais elementos do cartaz fazem o público se interessar pela mensagem? Então, claro, as ilustrações dos animais que aparentam estar felizes, saudáveis, a frase principal, né, que chama o cachorro de grande amigo, em letras garrafais em destaque, tá bom? E a palavra raiva, né, a gente pode relacionar aí, claro, a doença, né, popularmente conhecida como raiva, tá? E também a gente pode fazer uma brincadeira, né? Que raiva, se meu dono tivesse me vacinado, isso não estaria acontecendo, eu não estaria doente, né? Então, a gente pode fazer essa brincadeira também. Deixa eu voltar aqui um pouquinho no cartaz para vocês. Tem uma professora que fez essa observação. Você vai fazer essa? A do que a gente comentou antes, no intervalo? Você vai fazer? Isso, então, a ProAID colocou que tem uma imagem de um coração embaixo dos cachorrinhos, né? Isso mesmo, a gente estava aqui aguardando as respostas. Eu falei assim, nossa, eu não tinha observado que era o formato de um coração que está ali, né, ao redor dos cachorrinhos. Então, reforçando essa ideia de amor, de carinho, de cuidado, tá bom? Bem legal. Então, continuando, mais duas perguntinhas para vocês. Por que a frase principal e as ilustrações... Por que a frase principal e as ilustrações funcionam como um apelo para o leitor? Então, está apelando, intensificando esse pedido, né? Não é simplesmente um pedido simples, né? É um apelo, tem uma intensidade aí, tá? E a D, a palavra raiva, entre aspas, né? Contida no cartaz, tem mais de um significado. Quais são eles? Já dei a resposta para vocês, tá bom? Então, um minutinho para vocês responderem. Então, vamos lá. Ó. Vamos ler alguns aqui. O Pedro Henrique colocou que o cartaz chama a atenção das pessoas. O Lobo Neto, da Pro Avani, deve ser. Ele diz que dão aos animais expressões e sentimentos. Ótimo. Aí tinha mais um. A Flávia, da ProSônia, fala suas qualidades e defeitos. E a segunda era a palavra raiva, né? Isso. Aí, o Pro Gustavo, da Escola Leontina de Limeira, diz que raiva é uma doença e um sentimento. Isso. A aluna Graziele também colocou emoção
e doença, né? Pode ser interpretado das duas formas. Muito bem, então compartilhe para eles, por favor, a tela. Então temos aí a resposta, né? Então, da letra C. A frase principal funciona como um imperativo, ou seja, está orientando, direcionando de uma forma intensa, né? Então, a frase principal funciona como um imperativo, um direcionamento que, nesse caso, o leitor não deve, né? O leitor não deve fazer, desculpa, gente, não deve fazer e, consequentemente, de forma implícita. Então, seja assim, o que ele não pode deixar de fazer, tá? Ou seja, você deve vacinar o seu animal durante a campanha, né? Ou fora da campanha, você não pode deixar de fazer isso. Então, por isso que a gente fala que é um imperativo, tá? Está direcionando, ok? E está de forma implícita, né? Ou seja, não está escrito aí, mas nas entrelinhas a gente consegue identificar as informações, tá bom? E é reforçado quando a gente mostra aí os animais sadios, fortes, alegres, tá bom? E depois a letra D, então a partir do contexto, de novo aí a palavrinha das nossas aulas, né? Então, a partir do contexto, podemos constatar que a palavra raiva funciona no sentido de sentimento, mas também da doença típica aí nesses animais domésticos, tá bom? Quer complementar, André, alguma coisa? Tudo bem. Aí nós temos o mão na massa, então uma proposta para vocês desenvolverem aí em casa, tá? Então, vou falar para vocês aí o passo a passo. Então, lembrando, né, que a aula fica disponível, vocês podem retomar esse conteúdo, podem conversar com os professores de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pensando sobre as reflexões que você fez nas aulas anteriores, sobre os recursos visuais, né? Então, as imagens, a escrita, como essas letras estão de formas garrafais, quais são as cores que são utilizadas, tá bom? Que chama a atenção do público, você deverá produzir um cartaz fazendo a propaganda de um produto com o objetivo de convencer o público a comprá-lo. Para isso, siga as instruções a seguir. Aqui eu dei essa ideia de um produto, mas se vocês quiserem divulgar uma ideia também, pode ser, tá bom? Como vocês acharem melhor, se sentirem mais confortáveis. Então, escolha um produto para ser vendido. Pode ser um produto que já exista ou inventado. Então, utilizem a criatividade de vocês. Formule um texto criativo para convencer o público a comprá-lo. Então, vocês podem pensar aí nessa brincadeira com as palavras, como a gente viu com a palavra raiva, né, que deu um duplo sentido. Então, vocês podem brincar com isso. É bem legal vocês procurarem, vocês podem procurar no dicionário, tá? Ou discutir com os pais de vocês também, é um momento aí de interação com a família, com os professores, tá bom? Pense nos recursos visuais para chamar a atenção do público. Então, vocês também, quem tem essa possibilidade, quiser fazer de forma digital, pode, como vocês quiserem, tá bom? Isso não vai impedir de fazer ou não. Pode fazer no papel, de forma tradicional. Também dá para ser criativo, assim, às vezes muito mais, né, Andréia? Exatamente. Tá? Pegar algum material que tem em casa. Isso. Olha, isso é legal também, né? Recriar aí, pega um potinho de alguma coisa, né, para fazer a propaganda, sei lá, muda o nome, pinta, aproveita que dá tempo de fazer isso agora. É isso mesmo, tá bom? Então, vocês podem fazer como quiserem, ou de forma digital ou da forma tradicional no papel mesmo. Então, pense em recursos visuais para chamar a atenção do público, como ilustrações, letras grandes e cores vibrantes. Então, pense em tudo isso. Sempre pensem no rascunho, tá? Não façam direto, façam um rascunho, rabisquem, peça para outra pessoa fazer a leitura, o que a pessoa está achando, o que pode ser alterado ou não. Ideias que agreguem, tá bom? Não se esqueça de levar em consideração o suporte no qual sua propaganda será veiculada, como internet, redes sociais, mural da escola. Então, pense em onde você poderia divulgar essa propaganda, né? Para pensar no modo como você irá desenvolvê-la, sempre pensando nessas estratégias, ok? Então, essa é a proposta para vocês desenvolverem em casa, tá bom? E antes de terminarmos a aula aí, temos um recadinho para vocês. Deixa eu pegar aqui para eu não falar bobagem. Então, ó, a partir da próxima semana, da segunda-feira até o dia 28, entraremos em recesso devido às circunstâncias que estamos vivendo, tá? Então, vamos entrar de recesso
da próxima segunda até o dia 28. Então, as aulas serão reprisadas, vocês podem rever as aulas, tá? Isso é importante também para vocês reverem os conteúdos, que vocês tiveram algumas dificuldades, aquelas aulas que vocês reclamaram bastante, que ficou corrida, agora é a oportunidade de rever, tá bom? Então, serão reprisadas, as escolas estarão abertas para os alunos que têm a necessidade, tá? Pegar o chip, material escolar, a alimentação. Então, ela estará disponível para vocês. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a escola, que eles orientarão de uma melhor forma, tá bom? Muito obrigada, Andreia. Obrigada a você, Elaine. Produção a todos e até a próxima aula. Beijo.